Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um cropped rapidinho de fazer, que eu fiz com um novelo só, Diane e agulha número 3, e ele é tamanho M. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça eu estou começando com 40 correntinhas e com isso eu tenho um pouquinho mais de 15 centímetros. Se você quiser variar o tamanho, fazer maior ou menor a blusinha, é só aumentar esse tamanho aqui, ou diminuir. Isso daqui é o tamanho da cava ou decote até a base. Vai crescer um pouquinho, porque tem um ponto de acabamento, mas vai ser mais ou menos esse tamanho aqui mesmo. Então, vamos lá. O início, a primeira carreira. Volto 4 correntinhas. A partir da quinta, eu começo a fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Cheguei no final da carreira, fiz em pontos altos até a última correntinha, início da segunda carreira, 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer e faço um ponto alto em cada um desses pontos de base. Final de carreira, eu faço um ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior. Viro a peça, 3 correntinhas. E faço a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Eu pulo o ponto que eu acabei de fazer, faço um ponto alto em cada ponto desse de base, finalizando a carreira com um ponto alto na correntinha da carreira anterior. Eu vou fazer isso por uns 14 centímetros. Seus lindos, com 17 carreiras, eu cheguei a 14 centímetros, lembrando que essa parte aqui é o meio, embaixo do braço, e aqui eu vou fazer sair a primeira alcinha, da frente, no caso. Então, aqui eu tenho 14 centímetros, mais ou menos. Eu vou fazer uma alcinha de 35 centímetros. Eu fiz as contas aqui, eu vou precisar, com fio Anne e agulha número 3, de 80 correntinhas para ter os 35 centímetros. Aqui eu tenho minhas 80 correntinhas. Vou fazer mais 3 para subir. Volto 4. A partir da quinta, eu vou fazer uma carreira de ponto alto, todo esse espaço até lá, o final. Um ponto alto para cada correntinha de base nesse início. E quando chegar na parte do corpo, fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Terminei a minha carreira de pontos altos, que vai ser a minha alça. Aqui eu fiz até a última correntinha, depois seguir nos pontos altos. E agora eu vou fazer 15 carreiras com o mesmo número de pontos que eu tinha aqui embaixo. Então, eu começo com 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer e sigo em pontos altos. Fiz o último ponto alto certinho, onde era o limite. Na parte que vai ser a cava, viro. E agora aqui, eu vou fazer mais 14 carreiras. Eu já tenho uma, né? Fazer um total de 15 carreiras aqui para o decote. Da mesma forma, com ponto sobre ponto. Começando com 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer. A partir do seguinte, um ponto alto para cada ponto de base, fazendo o último ponto da carreira na correntinha inicial da carreira anterior. A mesma coisa que vinha fazendo nessa parte de baixo. Seus lindos, eu fiz as minhas 15 carreiras depois da primeira alça. Lembrando que se você estiver fazendo um tamanho diferente, estiver ajustando esse espaço aqui para mais ou para menos, então você vai precisar de um número ímpar de carreiras aqui para dar certinho as duas alcinhas do mesmo lado. Aqui eu já fiz as minhas 80 correntinhas, faço as 3 de subir e voltando 4, a partir da minha quinta correntinha, eu vou fazer essa carreira toda em pontos altos até lá embaixo, da mesma forma como eu fiz esse lado aqui. Fiz um ponto alto para cada correntinha. E começo a fazer os pontos altos
sobre os pontos altos da parte do busto do top. Depois da carreira da alça, eu vou fazer 17 carreiras, exatamente como eu fiz desse lado aqui. Então, eu já tenho uma para mostrar para vocês que é até o equivalente, né, ao pontinho aqui do decote. Então, aqui eu faço, já tenho uma carreira, vou fazer mais 16, e isso vai ser a metade da minha blusa. Aqui eu tenho a minha parte da frente pronta. Eu fiz desse lado as mesmas 17 carreiras que fiz desse aqui até a alça, não foi? Aí aqui no meio eu fiz 15 carreiras para chegar até a outra alça e 17 carreiras aqui. Então, eu vou começar a parte das costas. Eu marquei aqui para saber que essa é a minha última carreirinha da frente. E agora eu vou fazer 18 carreiras em ponto alto para chegar na manga. Então, eu faço aquele mesmo esquema das 3 correntinhas, pulo o último ponto da carreira anterior e faço um ponto alto para cada ponto de base, sendo o último na correntinha inicial da carreira anterior. Seus lindos, fiz as 18 carreiras depois da metade. E agora eu vou unir a alcinha da seguinte forma: conferir que ela não está torcida. Eu sempre falo isso, parece bobagem, mas é importante. É importante lembrar que se você está fazendo um número diferente de carreiras, a sua carreira para emenda tem que ser uma que esteja aqui, né, gente? Se você tiver com 18 carreiras desse lado e estiver fazendo um número diferente de pontos, você precisa fazer mais uma ou desmanchar uma e emendar aqui. Então, vamos lá. Faço 3 pontos baixos. Na correntinha inicial dessa carreirinha da alça. E aí, vou seguir fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Porque esses 3 pontos baixos vão servir como uma correntinha de início de carreira, né? Só que mesmo assim eu vou fazer pontos altos desde a primeira, depois eu ignoro essas correntinhas para dar certinho na largura da peça, né? Porque eu estou mantendo a mesma largura da peça nessa parte aqui. Terminei a minha carreira de alça, fazendo em pontos altos até a correntinha inicial da carreira anterior. Agora eu vou fazer aqui no meio 13 carreiras para chegar até a próxima emenda de alça. Com aquele mesmo esquema que nós fizemos nessas carreiras assim. Faço o último ponto alto da carreira bem no último ponto alto de base, porque aqui já são as 3 correntinhas de união com a alcinha. Viro e vou fazer mais 12 carreiras ponto sobre ponto, ou seja, 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto de base. Um ponto alto em todos os pontos altos, inclusive o último na correntinha inicial da carreira anterior. Seus lindos, fiz as minhas 13 carreiras do meio, nas costas. Agora eu vou fazer o mesmo processo aqui que eu fiz aqui. Vou conferir que não está torcida a minha alcinha. E vou fazer 3 pontos baixos. E esses 3 pontos baixos vão me servir de correntinha inicial para a carreira que vai seguir aqui na parte do corpo. Então, eu faço em pontos altos, desde o primeiro ponto alto aqui. Nessas carreiras de união da alcinha, eu não estou pulando esse primeiro ponto. Meus amores, a carreira da alcinha, que é a penúltima, eu fiz, como eu falei para vocês, como eu sempre estou fazendo nessa parte de baixo, com um ponto alto até na correntinha inicial da carreira anterior. A carreira seguinte, eu comecei com 3 correntinhas, pulei esse ponto que eu tinha acabado de fazer e fiz em pontos altos até o último ponto alto da carreira anterior, que foi o seguinte aos 3 pontos baixos de união com a alcinha. E agora eu já tenho uma carreira depois da alça, eu vou fazer mais 17. Feitas as minhas 18 carreiras, eu observando o lado avesso da alcinha, gente, lado direito
de ponto alto é o mais lisinho. Lado avesso, o mais crespinho. Esse é o lado avesso, então eu vou fazer a emenda dos dois lados no mesmo sentido da alcinha do lado avesso, para ficar tudo de um lado só. Então, vamos lá. Sem laçada, sem nada, eu vou fazer pontos baixos entre os pontos dos dois lados. Em toda essa extensão, até o último espacinho. Termino toda a união da lateral com pontos baixos, encerro a carreira. Arremato e vejam como ficou direitinha a emenda. E agora eu vou fazer um acabamento na parte de baixo. Eu emendo o fio em uma lateral de carreira e aí na sequência eu faço uma laçada, uma correntinha, um ponto baixo, 4 correntinhas e um ponto baixo na lateral seguinte de carreira. Então, essa volta é toda assim. 4 correntinhas e um ponto baixo na lateral de carreira seguinte. Chego no final da carreira, 3 correntinhas e fecho a carreira com um ponto baixo. Com esse ponto baixo, eu substituo uma das 4 correntinhas, não é? Viro a peça, dou uma alongadinha na laçada que saiu do ponto baixo mesmo e faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo no mesmo arquinho. Na sequência, 5 pontos altos no arquinho seguinte. E vai ser essa repetição. No terceiro arquinho, eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas, outro ponto baixo. No próximo, 5 pontos altos. E é a repetição desses 2 esqueminhas de ponto nos arquinhos que nós vamos fazer por toda a volta. Cinco pontos altos. No arquinho seguinte, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo e novamente 5 pontos altos. Seus lindos, terminamos a volta com um arquinho com os 5 pontos baixos. Então, fechamos com ponto baixíssimo no início da carreira. Caminha com pontos baixíssimos para o meio desse arquinho seguinte. Vira a peça. Faz uma correntinha, um ponto baixo no mesmo arquinho que eu caminhei. Na sequência, um ponto alto entre os 2 primeiros pontos altos. Um picô de 3 correntinhas, ou seja, 3 correntinhas. E um ponto baixo no primeiro picô. E aí repete. Um ponto alto entre os pontos altos seguintes, sempre entre os pontos altos. 3 correntinhas, um ponto baixo fazendo picô. Novamente, um ponto alto, um picô, e o último ponto alto dessa conchazinha. Os pontos altos são sempre feitos entre os pontos altos da carreira anterior. Então, o primeiro é depois do primeiro ponto alto de base e o último é antes do último ponto alto da conchinha da carreira anterior. Na sequência, um ponto baixo no arquinho. E aí repete um ponto alto, o picô, novamente outro ponto alto no espacinho seguinte. Feitos os 4 pontos altos, olha lá, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 pontos altos.
eu faço o ponto baixo no arquinho. E vou repetir isso por toda a volta. Seus lindos, terminei toda a volta. Encerro a carreira com um ponto baixíssimo. E está terminada essa parte de baixo. Agora, nós vamos fazer esse mesmo tipo de acabamento nas manguinhas. Então, o que acontece? Eu vou emendar o fio aqui na lateral dos pontos altos, na parte de trás da alcinha. Então, vou fazer uma carreirinha aqui. Eu inicio com a laçada, faço um ponto baixo nessa primeira carreira. Nas seguintes, 2 pontos baixos por lateral de carreira. Fiz 2 pontos baixos em todas as laterais e na última eu fiz um só. Aí aqui eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos, um ponto baixo, 4 correntinhas, pulo 3 pontos, um ponto baixo entre os pontos. E vou fazer isso aqui por toda a alcinha. 3 correntinhas, pulo 3 pontos, um ponto baixo. Cheguei no final da lateral, me sobrou um ponto alto e a emenda, né, os pontinhos baixos de emenda. Então, eu faço também 2 correntinhas e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Caminho com pontos baixíssimos por 2 pontos baixos, viro a carreira e vou fazer aqui nessas 2 correntinhas 4 pontos altos. Faço um ponto baixo no arquinho seguinte, 3 correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar, 5 pontos altos no arquinho seguinte. No arquinho seguinte, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Ou seja, é a mesma distribuição de pontos que eu fiz lá na barrinha do top. Fazer em um arquinho 5 pontos altos. No seguinte, um ponto baixo, 3 correntinhas, outro ponto baixo. Cheguei no final da lateralzinha, o meu final de lateral caiu para um arquinho que leva pontos altos. Então, eu fiz 4 pontos altos nele. Eu vou pular 2 pontos baixos, faço um ponto baixo. Caminho 2 pontos baixos com pontos baixíssimos, viro a peça. Agora, eu vou fazer aquela carreira que é um ponto alto e um picô. Então, eu faço entre os pontos altos, um ponto alto e o picô. Novamente, em todos os meios de ponto alto. Aqui no caso, nesse arquinho, eu vou ter 3 pontos altos. Faço um ponto baixo no arquinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa em todos os arquinhos. Pontos altos entre os pontos altos de base, que se você observar, aqui é a correntinha, aqui é o primeiro ponto alto. Eu faço depois dele 3 correntinhas e um ponto baixo e um ponto alto no espacinho seguinte. Vou fazer isso por toda a alcinha. Cheguei no final da alcinha e para dar mais frufruzinho, mais embabadadinho, para não colocar isso daqui reto, eu fiz os 3 pontos altos que cabiam entre os pontos altos do arquinho da carreira anterior e fiz mais um aqui entre a união com a cava. Então, eu fiz esse ponto alto a mais, aqui eu tenho 4, e o picôzinho. E eu vou unir com um ponto baixíssimo lá na cava e terminei esse lado. Agora, eu vou fazer o outro lado da alcinha da mesma forma.
Só que eu vou unir dessa vez na frente, para dar certinho com o frufru do outro lado, para eles ficarem iguais. Então, eu vou fazer a união da mesma forma. Na primeira lateralzinha de carreira, depois da alcinha. Faço apenas um ponto baixo nessa carreira e 2 em todas as outras laterais até a penúltima. Seus lindos, chegando no final da cavinha, e vou fazer exatamente a mesma distribuição que eu fiz lá na outra alcinha, nessa daqui. Então, aqui eu vou começar pela união, não é? Aqui está a união das costas. Então, eu faço as 2 correntinhas, pulo a união e um ponto alto, e faço um ponto baixo no espacinho seguinte. E vou fazer as mesmas 4 correntinhas, pulando 3 pontos altos e um ponto baixo. A mesma distribuição, seus lindos. Então, eu vou colocar aqui na edição o momento que eu estava nessa parte aqui na outra alça, para quem quiser dar uma olhada lá. Seus lindos, terminadas as 2 alcinhas, fica faltando só uma carreirinha de ponto baixo na volta do decote e na parte de dentro das alcinhas. Então, eu já emendei o fio aqui na primeira carreira de ponto alto, na parte de trás, que a minha parte de trás é onde tem a emenda aqui e é onde esse espacinho central é menor. Então, eu faço 2 pontos baixos em cada lateral de carreira, da mesma forma como eu fiz aqui. Chegando no final da parte das costas, eu vou fazer pontos baixos aqui também. Da seguinte forma, eu faço 3 pontos baixos, um entre cada ponto alto, e o seguinte eu faço 2 juntos, só para dar uma tensionadinha aqui. Então, eu faço 1, 2, 3, e o quarto e o quinto juntos, só para dar uma seguradinha. Não precisa se preocupar com múltiplo nem com nada não, gente. Isso daqui é só para dar uma firmeza nessa alcinha mesmo. Terminada a volta da golinha, eu arremato com um ponto baixíssimo e está pronta a minha blusinha. Eu fiz, gente, todos os 4 cantos da mesma forma. Aqui, nesse lado, eu fazia uma diminuição a cada 3 pontos, né? Então, no quarto, eu fazia 2 juntos. Aqui embaixo, que aqui foi as costas que eu mostrei para vocês, aqui a frente. Aqui embaixo, eu fiz também 2 pontos baixos por lateral de carreira, e desse lado eu fiz da mesma forma como fiz nesse. 3 pontos baixos e o quarto junto com o quinto, com o que seria o quinto. Então, são 3 pontos baixos e o seguinte 2 juntos. E está pronta a pecinha. É uma pecinha rápida de fazer. Demora um pouquinho mais só o babadinho, porque aí come mais ponto, né? Mas é uma peça rápida de fazer, que nesse tamanho eu gastei menos de um novelo, sobrou isso daqui. Ou seja, se você for fazer um pouquinho maior, não muito, em largura ou em altura, vai dar. Esse é um tamanho M que eu fiz bem baixinho. Se você for fazer um tamanho M mais altinho um pouco, pode dar, tá bom? Então é isso, seus lindos. Lembrando que eu fiz com fio Anne e agulha número 3. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.